Bom, o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular ou sistema circulatório vai ser um sistema do nosso corpo que vai ser responsável pela circulação do sangue. Ele vai estar transportando os nutrientes e o oxigênio pelo corpo. E esse sistema vai ser formado por vasos sanguíneos e pelo coração. Então, o órgão desse sistema é o coração. Esse sistema vai ser responsável pela circulação do sangue, a circulação sanguínea, transportando nutrientes e oxigênio pelo corpo. Os vasos sanguíneos que formam, esse sistema, eles vão formar uma rede de tubos por onde vai circular o sangue sendo distribuído por todo o corpo. Então, durante todo o nosso corpo, tem vasos por onde vai estar circulando esse sangue. Então, esses vasos sanguíneos vão estar distribuídos por todo o corpo, circulando o sangue. Tem 3 tipos de vasos: artérias, veias e capilares. As artérias vão ser os vasos desse sistema que vão ser responsáveis por transportar o sangue arterial, o sangue rico em oxigênio e nutrientes. E ele vai levar esse sangue do coração para o corpo. Então, as artérias, elas vão estar transportando o sangue arterial com oxigênio e nutrientes do coração para o corpo, certo? Vão se ramificar pelo corpo, se tornando mais finas e formando arteríolas. Então, essas artérias, elas vão se ramificando, ficando mais fininhas, formando as arteríolas, e depois vai formar os capilares. Aqui na imagem nós temos a artéria mais grossa, depois vai ficando mais fina, que é a arteríola, e depois mais fininhas ainda, que são os capilares, certo? Aqui nessas artérias, nessas artérias, nós temos 3 camadas, tanto nas artérias quanto nas veias. Temos a túnica íntima, que é uma camada interna, túnica média, uma camada média, e túnica adventícia, que vai ser a camada mais externa. E uma observação é que as artérias elas vão ter paredes mais elásticas e vão ajudar a controlar a pressão. Aqui na imagem, ó, tem a túnica adventícia, que é a externa, a túnica média e a túnica íntima lá no meio, lá dentro. E as artérias, elas são mais elásticas. As veias vão ser os vasos que vão transportar o sangue venoso. Então, vai transportar o sangue venoso, o sangue pobre em oxigênio ou com resíduos, do corpo para o coração. Então, vai trazer lá do corpo o sangue que está sujo, o sangue que está pobre em oxigênio, vai trazer para o coração, porque aí no coração vai para o pulmão e aí ele é limpo e volta. Então, as veias vão transportar o sangue venoso, sangue pobre em oxigênio e com resíduos. Essas veias vão ter paredes mais finas e, portanto, tem um transporte mais lento. Essas veias também vão apresentar válvulas dentro dela. E essas válvulas vão servir para controlar o fluxo sanguíneo, ajudando também na manutenção da pressão sanguínea, prevenindo o acúmulo de sangue. Então, essas válvulas estão lá dentro das veias para controlar o fluxo de sangue que vai passando dentro dela. E as veias, assim como as artérias, também se ramificam, mas no caso das artérias que se ramificavam em arteríolas, as veias vão se ramificar, gerando as vênulas.
e depois os capilares. Também, como nas artérias, nas veias nós temos as camadas. A túnica interna, íntima, vai ser formada por tecido conjuntivo. A túnica média vai ser mais resistente, tem tecido muscular e elástico nela. E a túnica externa, que é a túnica adventícia, vai ser formada por tecido conjuntivo mais flexível. Então, tanto nas artérias quanto nas veias, nós vemos essas camadas. Túnica íntima, que é a interna, túnica média e túnica adventícia, que é a externa. E aqui, ó, a válvula que eu estava falando agora, as válvulas que vão estar controlando o fluxo sanguíneo. E os capilares? Os capilares vão ser as ramificações das artérias e das veias, que também vão estar presentes nesse sistema cardiovascular, e ele vai formar uma rede de comunicação entre essas artérias e veias. As artérias e veias, digamos que elas não entram em contato, mas através dos capilares pode ter uma comunicação entre elas, porque o sangue vem lá do coração pelas artérias, aí chega lá nos capilares. Dos capilares entra em contato com as veias para voltar para o coração. Então, esses capilares eles vão formar essa rede de comunicação entre as artérias e as veias. O sangue que vem da artéria passa para a veia através dos capilares, certo? E nas paredes desses capilares vai ter uma camada bem fininha de células, e essas células é o que vai permitir a troca de substâncias, porque é nos capilares que ocorre a troca de substâncias. O sangue vem lá do coração, rico em oxigênio, rico em nutrientes. Aí ele vai, passa, as células que estão lá nos capilares vão absorver as coisas boas, né, o oxigênio, os nutrientes, e vai liberar as substâncias ruins que estavam no corpo, vai ser liberados pelos capilares e aí entram no sangue que vai pelas veias. Então, nesses capilares é onde vai ocorrer a troca de substâncias entre o sangue e os tecidos, através das células, a camada de células que tem na parede do capilar. E aí vai ocorrer a troca de substâncias, liberando o que tem de ruim no tecido e absorvendo o que vem no sangue. Aqui uma tabelinha, só para a gente ser mais fácil de comparar, né? Os capilares, as artérias e as veias. Então, ó, as artérias vão levar o sangue do coração para o corpo e as veias levam o sangue do corpo para o coração. E os capilares vai ser onde ocorre a troca de substâncias. Apenas as veias possuem as válvulas, onde vai ajudar no fluxo sanguíneo, permitindo que seja um fluxo unidirecional, em uma só direção. E no caso das camadas, as veias e as artérias possuem as 3 camadas, né? A túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. E os capilares têm só a camada de células e tem uma membrana também envolvida. Deixa eu admitir uma pessoa aqui. Então, aqui, ó, vou colocar essa imagem para ser mais, talvez seja mais fácil de entender. Aqui o coração, do coração vai saindo sangue pela artéria, passa para a arteríola, das arteríolas vem para os capilares. Nos capilares ocorrem as trocas gasosas, absorvendo o oxigênio e os nutrientes que vêm do sangue e liberando as substâncias ruins que tinha nos tecidos. Daí vai pelo sangue, pelas vênulas, vai para as veias e volta para o coração. Certo? Aí aqui é a estrutura do coração. E nós vamos ver agora o coração, o órgão do sistema cardiovascular. O coração vai ser o órgão, né, desse sistema, vai estar localizado na caixa torácica e está entre os pulmões.
Esse coração ele vai ser responsável por bombear o sangue através dos vasos sanguíneos para o corpo. Então, o coração vai ser uma bomba, vai estar bombeando o sangue. E aí esse sangue vai passar pelos vasos sanguíneos através de todo o corpo. Esse coração ele tem algumas membranas, o pericárdio e o endocárdio. O pericárdio vai envolver todo o coração, é uma superfície mais externa, tá aqui ó, por fora. E o endocárdio vai envolver internamente as câmaras cardíacas, as cavidades cardíacas, que são os átrios e ventrículos, por dentro são envolvidos pelo endocárdio. E por fora são envolvidos, o coração é envolvido pelo pericárdio. Então tem essas duas membranas. E tem um músculo, que é o miocárdio. É o músculo desse coração. Vai estar aqui, ó, constituindo as paredes. Essa parte mais grossa vai ser o músculo cardíaco, que é o miocárdio. E é esse miocárdio que vai promover as contrações do coração. No coração também nós temos algumas cavidades, que são os átrios e os ventrículos. Os átrios, tanto átrio quanto ventrículo, nós temos o direito e o esquerdo. E aí, no caso, os átrios, eles vão estar na região, na parte superior, e os ventrículos na parte inferior. Aqui os átrios em cima, ventrículos embaixo. Os átrios, eles vão ser responsáveis pela entrada do sangue no coração. Então, os átrios vão receber o sangue, tanto do pulmão quanto do resto do corpo. Os átrios recebem o sangue. E os ventrículos vão distribuir o sangue, vão expulsar o sangue, tanto para o pulmão quanto para o corpo, certo? Os átrios recebem o coração, os átrios recebem o sangue e os ventrículos expulsam, liberam o sangue, certo? Aí o átrio direito, ele vai receber o sangue que vem do corpo e o átrio esquerdo recebe o sangue que vem do pulmão. O ventrículo direito recebe o sangue, envia o sangue para os pulmões e o ventrículo esquerdo envia o sangue para o corpo. Tá aqui direito, não. Direito, esquerdo. Nós temos algumas válvulas. As válvulas vão estar evitando o refluxo do sangue. Lembra que a gente viu as válvulas nas veias, mas aqui essas válvulas são dentro do coração. Vai estar entre os átrios e ventrículos e entre as veias e artérias e ventrículos. A gente vai ver aqui, ó. Nós temos 4 válvulas, 2 atrioventriculares e 2 semilunares. As atrioventriculares, pelo nome a gente já vê, está entre os átrios e os ventrículos. Então, aqui, ó, o átrio e o ventrículo, aí tem aqui a válvula, o outro átrio, o outro ventrículo tem uma válvula. E tem as válvulas semilunares, que vão estar por onde sai o sangue. Aqui, ó, tem a veia que vai levar o sangue para o pulmão. Então, aqui, entre o ventrículo e esse vaso, vai ter uma válvula. E aqui, entre o outro ventrículo e a aorta, a artéria aorta, vai ter outra válvula. Aí, no caso das válvulas atrioventriculares, nós temos a tricúspide e a bicúspide. A tricúspide vai estar entre o átrio direito e esquerdo, a tricúspide, e a bicúspide vai estar entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Então, aqui, bicúspide do lado esquerdo, tricúspide do lado direito. E as semilunares, entre o ventrículo e a veia, que vai levar o sangue para o pulmão, e entre o ventrículo e a artéria aorta. E nós temos 2 tipos de circulação sanguínea. A circulação
sistêmica, que é a grande circulação, e a circulação pulmonar, ou pequena circulação. A circulação sistêmica, o sangue ele vai para todo o corpo e volta para o coração. Então, primeiro, o sangue ele vai sair do coração pela artéria aorta, e aí depois vai lá para todo o corpo, vai ocorrer a troca de nutrientes, troca de substâncias lá nos capilares, volta pelas veias e entra no coração pela veia cava no átrio direito. Daí do átrio direito vai para o ventrículo direito. Calma que eu vou explicar novamente. Na circulação sistêmica, o sangue sai do coração, vai para o corpo e volta para o coração, certo? Nesse processo, o sangue vai sair do coração pela aorta, ele vem lá do ventrículo esquerdo, vem pela artéria aorta e vai para todo o corpo, se ramificando nas arteríolas, chega nos capilares. Lá nos capilares ocorre a troca de substâncias, aí é liberada as substâncias ruins e absorvido o que é de bom que vem no sangue. O que for de ruim vai voltar para o sangue nas veias, que no caso vai primeiro para as vênulas, vai para as veias, sobe pela veia cava e entra no átrio direito. Do átrio direito passa para o ventrículo direito. Pronto, essa é a circulação sistêmica. Sai do coração pela artéria aorta, chega nos capilares, ocorre a troca de substâncias, volta pela veia cava e aí o sangue entra no coração pelo átrio direito, vai para o ventrículo direito. Pronto, circulação sistêmica ou grande circulação. E a circulação pulmonar ou pequena circulação, o sangue vai do coração para o pulmão e do pulmão para o coração, certo? O sangue vai sair aqui. Lembra que o sangue veio, o sangue que vem nas veias, ele está cheio de substâncias ruins, né? O sangue sujo, digamos assim. Aí ele está aqui no ventrículo direito. O sangue vai sair do ventrículo direito, vai pela artéria pulmonar, chega lá no pulmão, onde ocorre também a troca gasosa nos alvéolos. Lembra que a troca gasosa lá nos pulmões ocorre nos alvéolos. Daí ocorre lá a troca de substâncias. O sangue agora que está limpo, cheio de oxigênio novamente, vem pela veia pulmonar e desemboca lá no átrio esquerdo, que aí desce para o ventrículo esquerdo. E aí começa todo o processo novamente. Então, na circulação pulmonar, o sangue vai do coração para os pulmões e volta para o coração. O sangue vai sair, o sangue está pobre em oxigênio, sai do ventrículo direito, lá do coração, vem pela artéria pulmonar, lá dentro dos pulmões ocorre a hematose, a troca gasosa, lá nos alvéolos pulmonares. Daí agora o sangue está rico em oxigênio novamente, ele vem pela veia pulmonar e desemboca no coração novamente, no átrio esquerdo e vem para o ventrículo esquerdo. Daí vai começar o processo de grande circulação novamente, certo? O tempo está finalizando. Vai acabar isso aqui e aí eu abro